Olá, serei seu professor nesta videoaula de rolamentos e mancais. Vamos começar? Os temas desta aula são rolamentos e mancais. Mancais de rolamento ou mancais de deslizamento, são elementos de máquinas muito importantes para apoiar eixos, por exemplo, principalmente quando esses eixos forem submetidos a uma rotação ou a um carregamento, a um esforço. Nós temos aí, por exemplo, mancais de rolamentos com esferas, com rolos, agulhas, e a gente vai ver cada um deles. Por exemplo, aqui numa bomba d'água, eu tenho um eixo e conforme a representação, eu tenho do lado da sua bomba, eu tenho um mancal de rolamento com uma esfera. E do lado do motor, ou seja, do lado oposto, eu já tenho um rolamento com uma carreira dupla de esfera, porque aí provavelmente existe um esforço maior do lado do motor do que em relação à bomba. Os rolamentos são empregados em diversas finalidades. Temos aí rolamentos pequenos que cabem na palma da nossa mão, como também rolamentos com diâmetros expressivamente maiores, onde vocês conseguem ver aí, tem rolamentos aí maiores do que a altura de um homem e muito maiores ainda, dependendo do seu projeto, da sua especificação, da sua carga, ou seja, do seu carregamento, você vai utilizar um determinado mancal de rolamento. Como eu falei, pode ser utilizado em diversas atividades, áreas, como por exemplo na hélice de um helicóptero, como também, por exemplo, num apoio de um motor, do eixo de um motor. Pode ser utilizado em qualquer construção. É difícil uma máquina não ter um eixo. E esta máquina ou equipamento, tendo a necessidade da utilização do eixo e tiver rotação, tem que estar apoiada em mancais de rolamento ou mancais de deslizamento. Na indústria pesada também, por exemplo, numa laminação, precisamos de mancais de rolamentos. A construção do mancal é relativamente simples. Eu tenho um anel externo, um anel interno. Eu tenho a gaiola, que ela é responsável por agrupar as esferas ou os rolos ou as agulhas, E todo rolamento ele tem um código, uma especificação, porque isso é normalizado. Alguns fabricantes têm catálogos e tudo mais, mas é normalizado para poder permitir uma intercambiabilidade. A partir do momento que eu tenho que fazer a manutenção ou a troca, a substituição de um rolamento, eu posso pegar aquela especificação dele que é normalizada e substituir por um outro rolamento. Se as outras peças do elemento mecânico, do conjunto mecânico, estiverem boas, corretas, adequadas, eu vou ter uma montagem perfeita, graças à intercambiabilidade e graças a esse tipo de elemento mecânico ser normalizado. No projeto, você sempre vai ter aí no catálogo, na norma, o diâmetro externo, o diâmetro interno, o raio, que é muito importante também, que facilita a montagem, e o seu comprimento, que é dado pela letra L. Os rolamentos são classificados quanto à sua carga. Por exemplo, um rolamento radial, ele consegue absorver esforços transversais e impede o seu movimento no seu sentido do seu diâmetro, ou seja, transversal ao eixo imaginário, à linha de centro imaginária de um eixo. Já os rolamentos axiais, eles suportam esforços ao longo do eixo
e impedem também movimentação, né, deslocamento no sentido longitudinal do eixo. E já os rolamentos mistos, eles recebem esforços nos dois sentidos e relativamente impede também a sua movimentação nos dois sentidos. O mais comum, né, é o rolamento de esfera, tem um custo entre os seus três tipos, o custo menor, é o mais utilizado, né, e tem uma grande utilização aí na escala industrial e comercial. Como, por exemplo, né, colocando aqui um carrinho de rolemã, né, a gente usa em construções simples. Há também, por exemplo, para sustentar um eixo, sustentar um fuso de baixa rotação, com uma carga baixa. Então, o rolamento mais utilizado é o rolamento de esferas. Tenho também, né, alguns outros rolamentos especiais de esfera, onde traz na sua gaiola 2 carreiras de esferas. Isso tudo para poder melhorar, né, a sua resistência, a sua carga axial. Temos também outros rolamentos, como por exemplo os rolamentos axiais, que são utilizados como mancais de escora para não permitir o deslocamento do eixo no seu sentido longitudinal. Aqui, por exemplo, eu tenho um elemento de máquina que utiliza, ele está apoiado em 2 mancais de deslizamento, mas ele precisa também de um mancal de rolamento, que é um mancal, né, de escora axial, para que não permita o deslocamento do eixo no seu sentido longitudinal. Tem os rolamentos de rolos, né, que são rolamentos que estão sujeitos a esforços axiais, né, ou radiais um pouco maiores e que confere uma carga axial maior. Enquanto os rolamentos de esferas têm um contato pontual, ou seja, esse elemento, né, circulante, só algum ponto da esfera que está em contato, os rolamentos de rolos, ele já tem um contato linear, ou seja, ao longo de todo o seu comprimento. Temos também os rolamentos, né, de rolos cônicos, né? Eles suportam também grandes esforços axiais, mas eles não podem também ser muito utilizados para deslocamento no eixo longitudinal. Ou seja, no sentido contrário, ele não pode ser utilizado quando tiver que receber grandes esforços. Tenho também, assim como eu tenho os rolamentos com 2 carreiras de esferas, eu tenho também os rolamentos com 2 carreiras de rolos, né? Isso melhora a performance do rolamento. A única coisa é que nesses casos eu tenho um anel interno que apresenta um certo raio para apresentar uma certa acomodação desses rolos quando eles estiverem sendo solicitados. E tenho também, né, os mancais de rolamentos de agulha. São muito utilizados também quando o espaço entre o seu eixo e o seu mancal for muito pequeno, mas tiver a necessidade de apoio e esse eixo tiver necessidade de rotação, esse mancal tipo agulha é o mais indicado. Aqui, por exemplo, eu tenho um contraponta, onde eu tenho uma distância muito pequena do eixo com o seu maquinário, com o seu mancal, eu utilizo rolamentos de agulha. Como também, por exemplo, no caso, né, onde eu tenho uns esforços um pouco maior, eu sou obrigado a usar, por exemplo, um rolamento de esfera com uma carreira dupla de esfera. E quando eu tenho a necessidade de não existir nenhuma movimentação ao longo do eixo, no sentido longitudinal, eu preciso de um rolamento de encosto. Temos os rolamentos, os mancais de rolamentos, mas também temos os mancais de deslizamento, que também servem de apoio, principalmente para árvores, eixos árvores, né? E são também muito grandes, são bastante utilizados, principalmente quando eu tenho um carregamento
muito pesado, e quando eu preciso de um custo baixíssimo. O custo dele é muito menor em relação aos mancais de rolamento. Sua construção ainda é mais simples ainda, como vocês podem ver. Eu tenho o seu mancal com uma base, ele tem uma tampa, e entre o mancal e o eixo é colocado uma bucha. Essa bucha ela é um material mais maleável, mais dúctil em relação ao mancal e o eixo, para que se um desses três elementos de máquina tiver a necessidade de sofrer um desgaste, a gente transfere esse desgaste para a bucha, preserva o eixo e preserva o mancal. Nessa situação, eu tenho uma manutenção com custo muito inferior em relação ao custo de outros tipos de mancais, principalmente mancais de rolamentos. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual, como, por exemplo, rolamentos e mancais. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto rolamentos e mancais. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!